reação. Eu gravei esses dois vídeos ontem. Inclusive o vídeo tá no ar aí, quem quiser ver. Falando, né, da análise do. Que a gente vai ter que esperar a análise do jogo, dos jogos que vai vir do Cruzeiro. Né? Vamos aguardar aí. E também falei do placar do jogo. Tem um quadro que eu vou criar aqui no meu canal, que é o placar do mexicano. E muitas vezes esse placar do mexicano, a gente pode virar meme, né? A gente pode virar meme aí dos cortes aí da vida aí do pessoal aí. Mas não tem problema, cara. A gente que é cruzeirense, a gente que é torcedor fanático, a gente quer sempre a vitória do time, independente seja com quem for, né? Mas que o Cruzeiro tá arrumando, que o seu técnico Tite tá arrumando com o Cruzeiro, cara, é uma vergonha. O Cruzeiro que não perdia pro Botafogo há 10 anos, o Cruzeiro simplesmente foi lá pro Nilton Santos, o famoso Engenhão, e tomou uma goleada do Botafogo, né? Jogo totalmente irreconhecível do Cruzeiro, principalmente vindo do Tite, que tem aquela cara de paciência, cara, que não tem aquela alma de treinador do lado de fora que para poder gritar com os jogadores, para poder, sabe, orientar os caras de fora de campo ali, aceita muito fácil a derrota depois quando vai para a coletiva, sabe? Nós vamos falar tudo isso aí e muito mais. A torcida está invocada demais, a torcida está puta com o Tite e com razão. Ninguém quer mais o Tite no comando do Cruzeiro. Então, é um alerta aí pro Pedro Lourenço e seu filho, né? O Pedro Júnior, já procurar pro treinador. Mas, galera, vamos só deixar bem claro aqui, para você que tá chegando aqui agora nesse vídeo, deixa seu like aí e comente aqui nesse vídeo o que você achou do jogo do Cruzeiro. Se você acha que o Tite tem que sair do Cruzeiro, se você acha que ele tem que ficar, se você acha que ele tem que ter mais jogos, sequência de jogo, né? Mas deixa aqui no comentário. Deixa aí sua opinião aí. Pode criticar à vontade, pode criticar até o canal aqui, não tem problema, mas deixa aqui no seu comentário e o principal, deixa o seu like pra nós aí, pra fortalecer os nossos vídeos, beleza? Bom, falando do Cruzeiro, cara, Cruzeiro e Botafogo, Cruzeiro, o Atlético, vai eu falando do Atlético, para falar do Atlético, vamos começar falando do Atlético, que essa goleada que o Cruzeiro tomou, era pra ter tomado do Atlético, né? Era pra ter tomado do Atlético, o Cruzeiro safou de tomar uma goleada pro Atlético, né? O Cruzeiro tomou bola na trave, o Cruzeiro tomou um vareio do Atlético. E por sorte o Cruzeiro não tomou esse placar que tomou do Botafogo no jogo de ontem. Porque era para ter ficado ali uns 4 a 5 pro Atlético, porque o Atlético engoliu o Cruzeiro. Eu falei no vídeo passado, né? Um técnico fraco igual o Sampaoli engoliu o esquema tático do Tite. E o Tite que vem com o esquema do Leonardo Jardim. Tá aí para ele fazer acontecer, né? Não precisa inventar. É lógico que ele vai ter que colocar o que ele conhece do futebol em prática, mas ele tá acabando com o que o Leonardo Jardim deixou, cara. O Cruzeiro tá voltando àquela bagunça como era antes, naquela época do Seabra, naquela época dos outros treinadores que veio depois, antes do Leonardo Jardim, sabe? Então, assim, o Leonardo Jardim, quando chegou no Cruzeiro, ele consertou o time do Cruzeiro. O Cruzeiro voltou a ser aquele clube vitorioso, né? Quanto tempo, cara, eu tava pensando ontem, quando acabou o jogo, eu tava pensando, não me lembro da última vez que o Cruzeiro tomou de 4 a 0. Não me lembro. Aí, hoje eu tava assistindo o programa Os Donos da Bola. Foi Os Donos da Bola? Acho que foi Os Donos da Bola mesmo que eu tava vendo. O cara lá pegou e falou que a última goleada que o Cruzeiro tomou foi em 2012. 2012, Cruzeiro e Santos, onde o Neymar arrebentou com o Cruzeiro, a torcida do Cruzeiro bateu palma pro Neymar em protesto contra o time do Cruzeiro. Não bateu palma pro Neymar, bateu palma pro Neymar em relação ao protesto para daquele time morto que o Cruzeiro tinha naquele jogo daquele dia, né? Então foi uma forma da torcida protestar contra os jogadores do Cruzeiro, aplaudir o adversário, independente se foi o Neymar, se foi quem que for. Então essa foi a última goleada que o Cruzeiro tomou em 2012, cara. Pra você ver a proporção do jogo de ontem. E a torcida não quer mais o Tite, cara. Não adianta o Pedro Lourenço, que a gente tem admiração demais pelo Pedro Lourenço. Olha, galera, ontem eu vi uma coisa assim que me chamou bastante atenção. Foi as vaias dos torcedores do Botafogo pro presidente lá, o John Texel, do presidente do Botafogo. Cara, que ingratidão, velho. Isso aí a gente não pode fazer jamais. O Cruzeiro pode estar numa crise, como já está entrando, ou já está. Mas jamais a gente pode pensar, quando aparecer a imagem do Pedro Lourenço naquele telão, a torcida do Cruzeiro, pensar
pensar, ou um torcedor quiser tentar cantar uma vaia, incentivar uma vaia. Porque o menos culpado ali chama Pedro Lourenço e o seu filho. São os menos culpados e não acho culpa nenhuma, porque é os caras que dão a vida pelo Cruzeiro. Né? Então, assim, é uma ingratidão muito grande o Botafogo sem esse texto aí. O Botafogo era ninguém. O Botafogo ganhou o título aí da Libertadores, ganhou não sei o que aí, que é para brasileiro, não sei o que, recentemente, por causa desse presidente que comprou o Botafogo. Assim também como eu vejo aqui do lado, aqui, nosso rival aqui, vaiando os 4 presidentes que ele tem lá, colocando faixa, chamando os caras de rato, que não sei o que. Velho, isso é um absurdo, porque se esses caras largar de mão desses clubes, eles estão literalmente na bosta. Porque se esses 4 R's aí do Atlético pensarem assim, eu sou rato, eu sou isso, eu sou aquilo, então eu vou largar de mão. Não vou investir mais, vou pegar o meu estádio, porque é meu, não é do Atlético. Lá é estádio MRV, não é estádio Atlético Mineiro. Está registrado no meu nome, no nome da minha empresa. O estádio é meu, vou colocar aqui para festa, para evento aqui, que eu ganho muito mais, porque a torcida do Atlético não lota estádio. Então eu vou colocar aqui para show do Pablo Vittar, vou colocar show vou colocar show aqui do, sei lá, de quem lá, Zezé de Camargo e Luciano, vou colocar show aqui desses caras, né, Turma do Pagode, essas paradas assim. Mas esses caras não têm noção, velho. Então assim, pelo amor de Deus, torcedor, por mais que a gente tá puto, que a gente tá triste, que a gente tá com raiva do técnico Tite, a diretora do Cruzeiro errou, mas não faça isso que eu vi ontem não, cara. De vaiar o presidente do clube, principalmente o Pedro Lourenço, cara. Porque ele é um cara assim, fora da curva. Se não fosse o Pedro Lourenço, meu amigo, hoje a gente não tava nem fazendo vídeo do Cruzeiro aqui. Mas vamos lá, falar do Tite. Péssimo treinador. Eu vou assumir minha culpa aqui, porque quando o Pedro Lourenço contratou o Tite, eu achei bom. Não vou falar que agora que eu não achei bom, não. Tem muita gente aí que tá colocando os comentários lá, e eu participo muito dos comentários no Instagram do Cruzeiro, coloco minha opinião lá, né? Eu vejo muitos canais que falam do Cruzeiro, canais aí grandes da galera aí, que não colocam suas opiniões lá, porque tem medo. Mas eu coloco a minha opinião lá. Se vai dar errado, se a minha opinião tá certa ou errado, tá lá a minha opinião lá, mexicano, oficial, tá lá. Né? E eu falei, o Cruzeiro agora, o que tem que fazer? Deixei lá minha opinião, tá lá. Ontem, depois que acabou o jogo, eu falei, ou o Cruzeiro muda agora, ou vai ser mais um ano perdido. Porque vão falar assim, chegar lá no final do ano, assim, se tivesse trocado de técnico lá no início do ano, talvez hoje a gente estaria aqui comemorando algum título, né? E assim foi o ano passado. Se o Leonardo Jardim tivesse chegado no início do ano e o Pedro Lourenço, ou a sua diretoria, não tivesse prosseguido com o Diniz, né? Talvez o Cruzeiro tinha ganhado algum título no ano passado, porque estava na mão do Cruzeiro. Né? Tava na mão do Cruzeiro. O Cruzeiro ficou aquele negócio, viajou para os Estados Unidos, fez pré-temporada nos Estados Unidos, jogou lá, aquele negócio, tudo com o Diniz. Só que o Diniz chegar, saiu do Cruzeiro. Né? Então foi perca de tempo, a gente não pode perder tempo. Hoje os campeonatos estão antecipando os jogos. A Libertadores começa mês que vem. Vou te dar um outro conselho que eu escutei hoje também no programa. Cara, talvez você tenha que arrumar uma outra pessoa mais capacitada para fazer um trabalho técnico com você ali. Para ser seu auxiliar. Talvez seu filho é incapaz de te ajudar. Não é porque seu filho você tem que ficar passando a mão na cabeça velho, pra mim que eu vejo de fora ali, pô, seu filho deve ser muito fraco como auxiliar, até porque não passa moral nenhuma pro jogador. Nenhuma. Eu vendo ali, quando você reveza com ele ali, cara, que tragédia. Sabe? Então, assim, pensa no que eu tô falando, deixa seu filho bater asas em outro lugar, cara. Liberta seu filho para bater asas em outro lugar e contrata uma comissão técnica responsável. Mas tira seu filho do seu lado, cara. Talvez ele pode estar te atrapalhando você, meu amigo. Talvez ele pode te atrapalhar. Eu escutei isso hoje num programa esportivo. E talvez pode ser verdade, né? Então, assim, galera, a gente tá vendo muita reclamação, muita gente desesperada já, porque tá todo mundo vendo aquele filme para trás. Sabe, o Cruzeiro ataca e perde muitos gols, essa bola enfiada pro Caio Jorge de qualquer maneira, sabe, colocando o Caio Jorge na correria. Algumas vezes dá certo, outras vezes muitos impedimentos, porque uns lances assim, desesperado, dá mais impedimento do que dá certo.
É o Gerson jogando na ponta, que, velho, o Gerson não é ponta, cara. Sabe? O Christian, que era um cara bacana, tá no banco de reserva, jogando o Christian pro meio. O Christian não tem nada a ver com o meio. Ontem o Christian entrou no meio ali, cara, não arrumou nada. Sabe? Então, assim, é muito complicado isso. Então, assim, velho, tem que arrumar uma posição pro Gerson ali no meio, de volante. O Gerson tá misturando muito com o Matheus Pereira. Sabe? Tem hora que o Gerson tava na ponta direita, ele tava lá na ponta esquerda, e o Matheus Pereira tocava na bola e tocava pra ele assim e ficava parado. Porque parecia que o Gerson queria comandar aquele meio de campo todo. E o Matheus Pereira simplesmente falou assim, ó, já que você quer comandar, então tá aqui a bola, tá aí, ó, comanda aí. Entendeu? Então assim, tá uma bagunça. Tá uma bagunça. Porque não tá tendo comando, direcionar os jogadores. E, infelizmente, o que eu vou falar aqui é o que eu tô vendo muito de torcedor. O Lucas Silva vai ter que sentar no banco. O Lucas Silva vai ter que sentar. Sentar no bom sentido, viu? Obrigado. Boiola. Vai ter que ficar no banco. Porque gosto muito do Lucas Silva, é um cara espetacular pro nosso time ali, pro time do Cruzeiro. É um cara que veio da base, tem a cara do Cruzeiro. Mas o Lucas Silva, a partir do momento que um cara que é volante fica segurando demais a camisa do adversário, é porque ele não tá tendo perna para acompanhar. O Lucas Silva é para ter sido expulso do jogo de ontem. Ele tomou o primeiro cartão amarelo por puxar a camisa do cara e no segundo tempo fez a mesma coisa. Puxou a camisa do cara do Botafogo e deu sorte com o juiz. Fraquíssimo aquele juiz de ontem, né? Tanto pro lado do Cruzeiro quanto pro lado do Botafogo também. Passou pano. Aquele erro de ontem passou pano pro Lucas Silva. O Lucas Silva vai ter sido expulso. Então é melhor pensar ali, cara. Sabe? E outra coisa, gente. Eu falei nos comentários lá, quando o Cruzeiro trouxe o Gerson, eu falei, eu marquei lá o filho do Pedro Júnior, o filho do Pedro Júnior, o filho do Pedro Lourenço, o Pedro Júnior, o João Pedro lá, que é o filho do outro filho do Pedro Júnior, que é o mais novo. Cara, não pode parar a contratação daí. O time do Cruzeiro ainda é fraco, é limitado. Um jogador só não vai fazer milagre. O Cruzeiro precisa de jogadores para cada setor ali. O Cruzeiro precisa de um zagueiro urgente. Urgente. O Cruzeiro não tem zagueiro, só tem o Fabrício Bruno que tá mal. O Cruzeiro precisa de um cara para jogar do lado do Fabrício Bruno. O Jonathan Jesus e o João Marcelo não vai resolver esse problema. O Vidioba é bom jogador, mas não é um jogador do nível do Cruzeiro que a gente precisa para disputar uma Libertadores, para disputar um Mundial. Infelizmente ele não é. Ele é um bom banco. Ele é um cara para suprir, ele é a reserva de quem sair. Né? Ontem teve a mudança do Fagner. Não achei o Fagner mal, entendeu? Achei até melhor que o William, dá mais segurança do que o William ali. Né? Muitas pessoas estavam vendo o programa, muitas pessoas criticou, mas não achei o Fagner mau jogador. Então, assim, meus amigos, só para resumir esse vídeo, que bagunça que tá o Cruzeiro, cara. Que bagunça. É preciso colocar um outro jogador ali, ou o Mateuzinho, ou o próprio Gerson vindo do meio ali, né? Deixar o Romero mais fixo no meio, tipo um cão de guarda ali no meio de campo ali, pegando, e o Gerson fica como fosse o Lucas Silva, né? Que sai mais pro jogo, com passe, com mais na frente da área. Né, e deixar o Matheus Pereira à vontade ali, porque os dois tá fazendo uma bagunça danada, né? E, cara, e o Arroio no lugar do Wanderson, pelo amor de Deus, ô Tite, se você tem uma esperança ainda, meu amigo, o Wanderson é banco do Arroio. Não inventa não, meu filho. Não inventa não. O Arroio entrou contra o Atlético, foi bem, entrou ontem, foi bem. O Wanderson é banco. E o Christian é na outra ponta, cara. Pronto, é simples, é isso, cara. Saca o Lucas Silva, que infelizmente gosto muito do Lucas Silva. Coloca ali o Gerson ali para ficar no lugar do Lucas Silva. O Romero mais fixo, aquele pitbullzão mais fixo ali. E pronto, cara. O Gerson no meio, não é na ponta, cara. Porra, gente, tá foda, velho. Tá foda. Podia ser um vídeo aqui hoje bacana, feliz, alegre, tem que escutar. Ah, velho. Aí vem essa cambada aí de besta aí e falar, cadê o Real Madrid da Pampulha? Coisa que ninguém nunca falou isso, né, velho? Mas isso é para um próximo vídeo. Galera, é só para resumir esse vídeo de hoje aí. Agradecer a todo mundo aí que visualizou o vídeo aí, né? A gente ficou um tempinho parado, tá voltando agora. A gente vai fazer os vídeos à medida do possível. Mas se inscreve no canal aí, deixa seu comentário. Se inscreva no canal e segue a gente lá no Instagram.
@mexicano_oficial, beleza, galera? Fica com Deus, tomara que o Cruzeiro mude esse patamar, porque tá foda, tá começando uma crise daquelas do passado. Meu Deus do céu, não deixa acontecer isso não, senhor. Tá repreendido todo olhar, todo olho gordo daqueles times de fora contra o Cruzeiro, porque teve muito olho gordo, principalmente flamenguista, atleticano, muito olho gordo. Mas o Cruzeiro vai dar a volta por cima, tomara que o Tite saia e venha outro treinador. Um treinador bacana pro Cruzeiro, eu vou falar de uma vez. Talvez pode ser um outro português aí que o pessoal tá falando, mas eu queria ver o Renato Gaúcho treinador do Cruzeiro. Essa é a minha opinião. Queria ver o Renato Gaúcho como treinador do Cruzeiro. Beleza, galera? Tamo junto aí, Cruzeirão domingo. Vamos falar o placar de domingo logo? Não, vai ter um vídeo do pré-jogo aí eu falo. Valeu, tamo junto. O seu celular se ligou. É.